Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal De Vascaíno para Vascaíno e vamos aí para mais um giro de notícias dos gigantes da colina. Antes de iniciar o vídeo eu queria soltar uma frase que eu mandei num grupo de WhatsApp que eu achei sensacional. Lelebes são igual a barata, inútil e dá muito nojo. Então vamos para mais um giro de notícias. Hoje tem muita notícia, muita novidade envolvendo o Vascão. Então vamos lá para as novidades aí que a gente quer trazer para vocês. O Vasco deu um passo muito importante agora no início da noite, que foi a obtenção da certidão negativa da FGTS. Em que isso resulta? Os jogadores e funcionários hoje estão com fundo de garantia completamente em dia. Isso aí é mais um passo importante administrativo que o Vasco dá na sua busca aí por reerguer o clube, por conseguir tocar o clube aí totalmente organizado financeiramente e administrativamente. Então, notícia muito importante que traz muita esperança aí para o vascaíno, que tem a iminente aprovação da SAF Vasco, da entrada da 777, onde a 77 vai pegar um Vasco administrativamente organizado, redondinho, com as dívidas equacionadas. Então aí é a questão de investir no futebol, colocar pessoas competentes e tocar aí o clube para muito sucesso muito em breve aí. A gente pode esperar um Vasco forte e um Vasco organizado. Bom, gente, a gente vai trazer aí algumas novidades sobre o mercado da bola do Vasco, que tem muita especulação ultimamente, de jogadores argentinos, de jogadores de fora do país, de jogadores de dentro do país. Enfim, a gente tem muita especulação aí de alguns canais, de alguns meios de comunicação. Então a gente vem esclarecer algumas situações. Nos últimos dias a gente teve aí a especulação da possível chegada de Benjamin, um meia do River Plate de 22 anos, e também do Angileri, lateral esquerdo também do River Plate. E a gente foi apurar a informação de qual seria a realidade da negociação, qual seria a possibilidade da chegada dos dois jogadores. Buscamos uma fonte dentro do Vasco que nos informou o seguinte: Benjamin e Angileri nesse momento estão muito distantes do Vasco, porque Benjamin seria um jogador que viria somente para julho e o Angileri pediu incríveis R$1 milhão por mês de salário. Então é um jogador que se tornou inviável para o Vasco nesse momento, num momento de aprovação da SAF. Acho que no Brasil a gente não tem aí nenhum clube pagando R$1 milhão por nenhum lateral, por mais de ponta que ele seja. Exemplo do Flamengo, que paguei para o Felipe Luiz cerca de R$849 mil. Então assim, R$1 milhão é uma parada surreal, uma coisa que não faz sentido nenhum. Então o Angileri nesse momento está muito distante do Vasco, assim como o Benjamin, que seria um jogador que pudesse vir só em julho. Então nesse momento é um jogador distante do Vasco aí. Tivemos aí a notícia nas últimas horas da possível chegada, do possível acerto do Vasco com o lateral esquerdo Rojas. Só que a gente foi apurar novamente com essa nossa fonte de dentro do Vasco. E a resposta foi a seguinte: não existe nada relacionado ao Rojas. Não existe acerto do Vasco, não existe nada em relação a uma negociação com o Rojas. Então a gente deduz que mais uma vez é uma notícia fake, que mais uma vez é uma notícia que vem para poder, de repente, tá vendendo notícia, tá caçando like. É uma notícia falsa, não existe nada com Rojas e Vasco. Caso semelhante do meia-campista Barreira. Barreira foi especulado aí no Vasco, que o Vasco estaria pensando em comprar a Barreira do Atlético Nacional. O passe do Barreira no momento gira em torno de R$14 milhões. É uma questão inviável para o Vasco financeiramente. No momento, o Barreira tem uma negociação em andamento com o próprio Atlético Nacional para renovação de contrato, que iria até 2025. O contrato do Barreira no momento se encerra em junho de 2022, então aí seria uma possibilidade também de, encerrando o contrato, quem sabe o Vasco contratar. Mas no momento não existe negociação do Vasco com o Barreira, não existe possibilidade do Barreira chegar ao Vasco. Então assim, a gente entende o seguinte: muitas páginas, muitos perfis no Twitter, Instagram, estão agindo de forma irresponsável, trazendo informações que não são verdadeiras, e a gente busca sempre apurar a verdade para estar trazendo vocês aí a real situação da negociação,
possível negociação, da possível compra de jogadores. E nós tivemos o anúncio de que o Vasco está fechado na verdade, com o lateral direito Gabriel Dias. Gabriel Dias jogou no Fortaleza, Ceará, estava no Cruzeiro. No Cruzeiro ele disputou alguns jogos, só que se afastou por conta de uma lesão que teve. Cerca de um mês ele não atua pelo Cruzeiro e ele vem nesse momento aí contratado pelo Vasco. E nós fomos apurar como foi feita essa negociação, o porquê dessa negociação, uma vez que, ao meu ver e no entendimento da maioria da torcida, o Gabriel Dias é mais do mesmo. O Gabriel Dias é um jogador que não difere muito do que temos hoje, que é o Everton e o Léo Matos. Então, para mim e para a maioria dos torcedores, essa contratação do Vasco é mais do mesmo. Não vai mudar o patamar do clube, o Gabriel Dias. A gente apurou aí a informação de como o Gabriel Dias atuava. Perguntei a um amigo que mora em Fortaleza, que acompanhou de perto o Gabriel Dias, né? Ele me disse que o Gabriel Dias defensivamente é um jogador muito bom, tem a bola defensiva muito forte, atacando com os pés é uma perdição. É um jogador ali que não agrega muita coisa atuando do meio para frente. Com a bola nos pés é uma negação. A bola ofensiva dele é forte, faz alguns gols aí de cabeça. Então assim, mais ou menos a forma que Gabriel Dias aí pode atuar. Então a gente entende que não muda muita coisa. Hoje o Vasco tem dois laterais que não passam confiança e traz mais um lateral que era reserva do Cruzeiro, que vem de problema físico. Tem 27 anos, nunca deslanchou na carreira. Então o que o Gabriel vai mudar em patamar da lateral do Vasco? O que o Gabriel Dias vai agregar pra gente? Eu cheguei na pessoa que me informou da contratação dele e falei, o Gabriel Dias é mais do mesmo. Ele falou para mim que não é, que o Gabriel Dias é um jogador saudável de 27 anos que vai agregar muito ao Vasco. Enfim, eu discordo dessa opinião da pessoa. Eu reafirmo que o Gabriel Dias é mais do mesmo. Nós fizemos uma indagação à pessoa de dentro do Vasco em relação à contratação de jogadores. Tomamos como exemplo alguns jogadores, 3 jogadores no caso, que eu dei como exemplo, para ele em relação ao seguinte. Como que o Vasco contrata Isaac, Getúlio e John Sanches? Esse John Sanches último não foi contratação da atual gestão, não foi contratação do atual departamento de futebol do Vasco, mas eu dei como exemplo. Como o Vasco contrata 3 jogadores que não mudam o patamar do Vasco, não são titulares, poucos jogam, contrata 3 jogadores, vamos dizer aí, vamos dar um exemplo de R$100 mil cada um. Não sei se o salário dos 3 seja R$100 mil cada um, mas vamos dizer que cada um receba R$100 mil. A gente tem aí R$300 mil. Com R$300 mil a gente traz um cara que muda sim o patamar do time, que muda sim o nível de atuação do time. Um jogador de 300 mil chega para jogar, chega para vestir a camisa, para chamar a responsabilidade, dividir responsabilidade, sei lá, com o Nenê, com o Raniel, com jogadores que são referência dentro do time hoje. A resposta que obtivemos dessa pessoa do Vasco foi a seguinte: Roberto, jogadores que ganham aí, sei lá, 300 mil, 500 mil reais, não querem jogar no Vasco na Série B. Se você tem alguma sugestão de jogador que queira receber 500 mil reais para jogar no Vasco, você me fala. E tem outro ponto, a gente tem que gerir o grupo. Como que eu vou fazer uma negociação de um jogador por 500 mil reais, por 400 mil reais, sei lá, sendo que lá atrás eu estou negociando com os jogadores o mínimo de valor possível. Então eu tenho um racha dentro do elenco se eu contrato um jogador de 500 mil e tenho 10 jogadores, sei lá, recebendo 100 mil, 80 mil. Então é uma complicação que nós temos, é um agravante. Jogadores de maior nível não querem atuar na Série B pelo Vasco. Jogadores que têm um salário maior não querem atuar pelo Vasco. Então é uma realidade atual do Vasco. A gente tem que tentar gerir da melhor forma possível, conseguir oportunidades de negócio para poder estar reforçando o elenco, qualificando o elenco. Carlos de Pena, Roberto, eu acredito que foi uma oportunidade de negócio. É um jogador que eu acredito muito que vai mudar o patamar do Vasco, vai dividir responsabilidade com o Nenê e vai conseguir, sei lá, levar o Vasco a um outro nível de atuação. Eu repito aqui, Roberto, a opinião de Roberto,
Acredito que não adianta o Vasco contratar A, B ou C se não mudar o treinador. A gente tem aí um treinador que já se mostrou muito medroso, muito covarde. Atuações contra times muito pequenos aí que o Vasco se acovardou, recuou as linhas e não teve a objetividade de propor o jogo, de buscar o jogo, de buscar a ofensividade. Foi um exemplo aí muito claro, a Juazeirense, que eliminou a gente aí nos pênaltis na Copa do Brasil. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do canal de Vascaíno para Vascaíno. Peço para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que vocês vão estar ajudando muito para que a gente possa estar trazendo informações aqui de verdade, informações apuradas para estar trazendo a realidade aí do Vasco, as notícias dos gigantes da colina. Valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.